Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Hoje é dia 20 de janeiro de 2020. Estamos iniciando o programa número 79, um programa semanal. Qual que é a ideia do programa? Realmente, ao longo dos programas, apresentar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o olhar sobre aquilo que a revista Aquarista Júnior foi fazendo, foi idealizando, foi projetando, foi colocando em prática, foi criando regras, atitudes, receitas de criação, aquela coisa toda que a gente foi criando ao longo dos anos e apresentando nas páginas da revista para quê? Para ajudar nessa coisa de dinamização, divulgação, promoção e incentivo do hobby do aquarismo em todo o Brasil, em todos os cantos do Brasil, onde a gente teve oportunidade de atuar e de fazer algum trabalho penetrativo, né, vamos dizer assim, de penetração nacional, procuramos fazer com essa coisa de realmente divulgar o aquarismo e tentar divulgar o quê? Aquelas receitazinhas, aquelas regrinhas que todo aquarista, principalmente os iniciantes, precisa, com carinho, assimilar, absorver, para realmente conseguir entender o que significa o mundo aquático, o que significa a acomodação biológica, o que acontece no dia a dia, nos bastidores de um aquário. Então a gente sempre fala que, anos depois, né, acabou criando-se vamos dizer, o método Aquarista Júnior de educação aquarística, né, que ele era definido assim, né, toda pessoa, às vezes, é o aquário de fora para dentro, tá vendo assim? E a ideia do método Aquarista Júnior é justamente fazer com que a pessoa consiga enxergar o aquário de dentro para fora, pelos bastidores, entendeu? Então a ideia, todos esses anos, foi juntar, vamos dizer, preparar uma colcha de retalhos, vamos dizer, para que pudesse gradualmente apresentar nas revistas dicas certeiras que pudesse ajudar a turma, né? E o que acontece? E só para você ter uma ideia na cronologia da história, os programas estão evoluindo ano a ano, né? Nós estamos, só para você ter uma ideia, em 1997 na história. E eu peguei a revistinha 59, né? Tá aqui a capinha dela. Tá vendo aqui? Capinha 59. E o que acontece? Eu separei e pincei algumas coisas que a revista acabou publicando para essa coisa de, vamos dizer, de coisas interessantes que a gente publicou nessa época. Só para você ter uma ideia, lembra que eu falei? Eu sempre fui envolvido com essa coisa de criação de peixe, a minha vertente, vamos dizer, no aquarismo vem dessa parte de criador, né? Fui um criador semi-profissional na época, década de 70, de 80, né? E eu queria mostrar uma coisinha que eu pincei dessa revista. Através de um colaborador da revista, Igor Vinícius, recebemos recentemente um informe da IBC, International Bat Congress, sediada nos Estados Unidos. Foi muito interessante notar as informações, regras e padrões estabelecidos para um beta perfeito, digno de ser considerado um verdadeiro campeão da raça. Como no caso dos cães e gatos, passarinhos que já existiam em exposições. Veja as características de um beta campeão. Então o que acontece? Eu pincei daquele informativo que a gente recebeu, eu fiz uma matériazinha até longa, quer ver? Que falava sobre anatomia, tá vendo aqui, ó? O tamanho, tudo o que acontece, medidas, padrões, para o beta ser considerado um beta classe A, né, no caso, né? Tá vendo aqui, ó? Várias características, proporção, formas tradicionais das fêmeas, tipo de cauda, forma do corpo, vamos dizer, a forma da dorsal também. Mais para frente aqui também, ó, a cauda simples, cauda dupla, nadadeira anal, tudo a característica que o beta precisava ter, segundo o IBC no caso, né, para que pudesse ser avaliado numa provável exposição, né, e fosse premiado nos primeiros lugares, aquela coisa toda. Então isso em 97 a gente teve vamos dizer, a iniciativa de puxar essa coisa internacional, aquilo que eu falei nos programas anteriores, estavam começando a pipocar essa coisa de bacana intercâmbio técnico, cultural e educativo assim com todo mundo, né? E a gente teve o privilégio de acompanhar esses trabalhos dessa associação, vamos chamar assim, de betas sediada nos Estados Unidos. Então na página 8 a gente apresentou isso. Uma coisa que eu queria falar também, na revista foi muito interessante que a gente
Eu queria mostrar nessa revista aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, página 13. Deixa eu falar, peixes brasileiros. Lembra que eu falei, o próprio IBAMA, ele foi, como se diz, fundado, inaugurado, criado, depois até do lançamento da revista, se não me engano, em 89. A revista surgiu em 88. Então a gente sempre acompanhou historicamente a história do IBAMA, entendeu? Aquilo que eles iam lançando, as portarias que eles iam editando, as regras, as normas, tudo ligado a peixes, no começo peixes, claro, e depois eles começaram a entrar nessa área de peixes ornamentais também. Então o que acontece? A gente começou a criar, essa daqui é só um exemplo, tá? A gente criou nessa revista, essa seçãozinha Peixes Brasileiros, e nas próximas a gente foi pegando um grupo de peixes e falando algumas características sobre eles. Esse é um exemplo, né? Observando as portarias do IBAMA, número 62N, de 10/6 de 92, e a portaria também 80N, de 27/7 de 94, que destacam as 180 espécies de peixes que podem ser comercializadas em lojas de animais, em pet shops. Tá legal? Então, ver na revista 49, a gente tinha lançado, vamos dizer, tinha publicado essa normativa, essa portaria no caso, né? Então, o que nós verificamos que muitos peixes já foram destaques da Aquarista Júnior, os peixes dessa lista. E hoje em dia já são bem conhecidos dos aquaristas. Notamos, no entanto, que alguns peixes não são tão populares, onde poucas informações escritas se tem sobre eles. Nossa intenção é, em 4 ou 5 revistas, destacar os hábitos, comportamento e características desses peixes misteriosos, vamos dizer. Então o que acontece? A gente pegou dentro de um grupo, nessa revista a gente mostrou as pirulinas, né? Entendeu? Então a gente falava, dava uma caracterizada nela, principalmente essa coisa ligada a hábito, comportamento, o que come, o que não come, característica da água, se vive em grupo, aquela coisa toda. Então a gente pegou alguns grupos de peixes que eram, vamos dizer, comuns nessa tabela aí do IBAMA, no caso, né? E a gente começou a fazer o quê? Algumas, como se diz, vamos dizer, um resumo das características que os peixes precisavam no aquário, para viver em aquário, porque como era uma tabela de 180 peixes, alguns muito populares nas lojas e outros não, outros eram bem, vamos dizer, raros nas lojas, mas necessitavam ter alguma orientação. Por quê? Porque mais dia, menos dia, eles começariam fatalmente a chegar nas lojas e ficarem à disposição do aquarista. E sempre é bom, vale para todo animal, não só para peixe, sempre vale você tentar conhecer as necessidades do animal que você está levando para tua casa. Não adianta você levar de orelhada, não adianta só escutar uma informaçãozinha aqui, uma ali. Você tem que ter realmente o interesse em tentar verificar as necessidades do peixe, para que ele possa viver aconchegantemente no aquário. Isso vale para qualquer peixe, né? Principalmente esses que a gente não tem uma convivência muito constante, né? Então é um peixe que você nunca ouviu falar, viu na loja, se interessou em comprar, pode comprar, não tem problema, mas tenta aquela história de colocar, às vezes, no aquário quarentena, aquela coisa toda, e enquanto você está quarentenando o peixe, alguns dias, né? A gente até brinca que quarentena, antigamente era 40 dias, hoje uns 10 dias tá bom, né? Você vai tentando buscar informações sobre eles, para realmente, na hora que ele for introduzido no aquário, ele estar sendo introduzido num habitat, num ambiente legal, tá legal? Então, pirulinas foram destaques dessa revista 59. É muita coisinha bacana. Na página 24, uma coisa que a gente sempre fala, lembra que eu falei, eu tive uma participação na minha vida de profissional, né, na indústria metalúrgica, né, nessa coisa de CIPA. Participei um tempo de comissão interna de prevenção de acidentes. Então, tudo aquilo que eu aprendi nos cursos, nos anos que eu fiquei na CIPA, aquela coisa, eu procurei, quando eu comecei a revista, procurei introduzir no aquarismo esses cuidados que o aquarista precisaria ter no tato, no lidar com os peixes. Então, nada de mexer no peixe sem necessidade, nada de tocar no peixe, cuidado com o peixe que tem espinha, que tem boca forte, que tem dente na boca, entendeu? Em que a nadadeira tem espinhas mais, vamos dizer, mais duras. Então tudo isso acaba sendo importante. Então em várias revistas ao longo da história, a gente procurou colocar alguns, vamos dizer, alguns destaques, alguns pitacos para prevenir os aquaristas. E nessa revista, na revista 59, eu puxei na página 24, perigo, perigo, fique alerta.
Então a gente pegou alguns peixes, algumas conchas também, no caso, né? E fez o quê? Uma breve descriçãozinha. Principalmente aqui no caso era peixes marinhos, né? Então aquele peixe pedra que a gente chama, a própria moreia, os ouriços do mar e algumas conchas que são até venenosas, umas conchas chamadas conos, que às vezes você vai mergulhar no lugar, são conchas muito bonitas, mas elas até soltam um tipo de um arpãozinho e podem dar uma infecção, vamos dizer, uma reação alérgica no mergulhador, aquela coisa. Então a gente sempre falava. Eu peguei até outro exemplo também, na seçãozinha. Essa daqui é uma revista bem mais recente, de junho de 2009, com a capinha dela, em que a gente falava, por exemplo, de julho de 2009, né? Que a gente, na seção roteiro de lojas, falava sobre esse tema também de prevenção, de cuidados, né? Então tá vendo aqui, ó, primeiros socorros em uma loja. Por quê? Porque eu até marquei aqui um retrospecto, né? Acidentes, mordidas, ferroadas, picadas, pequenos ferimentos podem causar inflamação com peixes, invertebrados. Podem acontecer. E que a cefalexina tem sido recomendada por médicos dermatologistas. Então, até num congresso de dermatologia, eu verifiquei um trabalho que falava que a cefalexina ajudaria nessa coisa quando um aquarista, um lojista era picado. Na revista 123, destacamos o quanto a higiene nas mãos, pré e pós manipulação dos aquários, pode inibir o surgimento de várias doenças de pele, principalmente algumas de reação alérgica, aquela coisa toda. Na revista 118, falamos sobre uma doença de, vamos dizer, formação de feridas vermelhas que pode acontecer na boca, aquela coisa toda das pessoas. Então, sempre quando você vai mexer no aquário, antes de mexer no aquário, lave bem as mãos com sabonete neutro e enxague bem, tire todo o resíduo de sabonete. Acabou de cuidar do aquário, de novo, pode dar uma boa lavada com sabonete neutro, ou também pode ser um sabonete, aqueles sabonete bactericidas, né? Em que você lava bem, enxágua bem, antes de fazer uma nova atividade, entendeu? Antes, por exemplo, comer um lanche, alguma coisa. Então, nada de mexer no aquário e comer um lanche, entendeu? E durante a manipulação dos peixes, sempre procurar ter em mãos assim uma redinha de malha fina, uma redinha de malha macia, um pano, às vezes uma toalhinha também vai ajudar para você, sei lá, escorar um peixe que você quer tirar alguma coisa dele, alguma coisa. Então evite mexer assim em peixes, em invertebrados com a mão limpa assim, que pode ocorrer. Alguns aquaristas mexem a vida toda e não acontece nada. Alguns mexem uma vez só e dá uma pequena reação alérgica. Então isso daí a gente falava na revista, puxa vida, falava na revista 59. Quando foi na revista 60, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, a 60, tá vendo aqui que bacaninha? 60, ela já saiu em fevereiro de 98. Era uma revista, inclusive a 60, comemorativa de 10 anos da revista, né? Então eu pensei aqui algumas coisas que a gente achou interessante mostrar, né? Página 4, só para você ter uma ideia. Página 4, papapi, papapá. Uma coisa que eu tentei... Aqui, ó. Porque estava começando a surgir no Brasil, hoje já é muito comum, principalmente em área de agricultura, de piscicultura, né? Começou a surgir a palavra biotecnologia, onde você usava alguns ingredientes que biologicamente, em contato com a água, produziam bactérias, coisas vivas, e que acabavam ajudando, sei lá, a despoluir um lugar, por exemplo, a melhorar a qualidade da água. Isso chamada biotecnologia, hoje em dia, se você pudesse usar nesses grandes lugares poluídos, seria uma maravilha, né? Talvez o valor seja muito alto, aquela coisa toda. Mas nessa revista, a gente fez uma matériazinha justamente, ó. Biotecnologia, ferramenta para um mundo sempre melhor. A biotecnologia é o estudo multidisciplinar e a aplicação comercial de recursos naturais renováveis, células, animais, vegetais, micro-organismos e enzimas. Então, um biólogo amigo nosso fez uma matériazinha explicando essa introdução da biotecnologia na piscicultura, na aquicultura, e
os anos foram passando, você vê que tem muitos produtos aquarísticos mesmo, né? Que aplicam essa ideia da biotecnologia nos produtos, né? Inclusive a gente fez até um tipo de um exercício aí de imaginação, né? Estudando um caso hipotético, tá vendo aqui, ó? Que era despoluindo uma represa, que era justamente isso, vamos dizer. A biotecnologia é uma realidade nos dias de hoje. Se você tem uma água super poluída em um copo e despeja alguns elementos em pó ou grão, em questão de horas, esta água pode ser despoluída. É a ação das bactérias agindo sobre a água ruim, entendeu? É muito interessante estudar este assunto, onde novas explicações vamos encontrando para muitas questões. Vamos, ao longo deste ano de 98, imaginar uma pequena cidade de 50 mil habitantes que possui uma represa inicialmente poluída. O que fazer para melhorar essa água? É um caso hipotético que merece um estudo, pois se na base da biotecnologia pudermos desenvolver este problema, os animais aquáticos nos serão gratos. Vamos conferir, entendeu? Então, quer dizer, isso em 98, a gente já pensava que, até os dias de hoje, né, que a biotecnologia podia ser uma coisa importante na vida realmente biológica de um lago ornamental, de uma represa, de um rio que corta a cidade. Todo ambiente que pode propiciar a vida aquática, a vida dos peixes, seria bacana usar a biotecnologia para manter a água mais, vamos dizer, uma qualidade de água melhor. Isso a gente fez nessa revista 60, entendeu? Outra coisinha que a gente fez também, que vale a pena destacar, às vezes você monta um aquário muito grande. Então, vamos dizer, a gente sempre fala a partir de 200 litros, 250 litros, já é considerado um aquário grande, porque se ele vazar numa sala, o estrago é grande. Se ele vazar num apartamento, o estrago é maior ainda, tanto para você como às vezes para o vizinho de baixo, né? Então, o que acontece? Na época, a gente com essa coisa de prevenção de acidentes, aquela coisa toda, não aquele vazamento de explodir o aquário, porque aí não tem jeito, aí a água vai para outro lugar, mas aquele vazamento que, sei lá, o vidro do fundo trincou, então tá vazando. O vidro da lateral, a cola soltou, então tá vazando, não em grande quantidade, mas tá vazando. Então a gente, na época, o aquário vazou, fez uma matériazinha elucidativa nesse sentido. Então, embaixo, entre o móvel e o aquário, que você colocasse uma bandeja, né? Devidamente com um tubo ou uma mangueira, que fosse direcionado esse tubo, essa mangueira, para um dreno, para um ralo, entendeu? Então seria uma bandeja, poderia na época a gente sugerir o feito de fórmica mesmo, né? Forrada de madeira mesmo, forrada com fórmica para evitar vamos dizer, o vazamento, ou impermeabilizada com essas, na época tinha, até hoje tem, né, esses verniz naval, né? Por quê? Justamente para o vazamento, vamos dizer que o vidro do fundo rachou, ele ia rachando, ia vazando pelo dreno, então não dava aquele acidente na tua sala, aquele vazamento exagerado. Então até quando você pudesse chegar em casa, daria rapidamente para você tomar alguma atitude, alguma coisa. Então nessa época, essa parte de manutenção que a gente falava muito nas revistas, era justamente para quê? Porque você está com um aquário grande, o volume de água é grande, não se, vamos dizer, não tente fazer o aquário por tua conta, procure um fabricante que já está acostumado com espessuras de vidro, aquela coisa toda, mas pode acontecer, de repente você pode morar numa rua que passa muito caminhão, muito ônibus, tem trepidação, aquela coisa toda, então o que acontece? Ou na hora de transportar o aquário, ele deu uma pequena batidinha na parede, você não percebeu, entendeu? E aí ele trincou o vidro de baixo, uma trinca não muito grande, mas que está dando um vazamento. Se você não tivesse a bandeja, com o tempo ele umedeceu o móvel, ia estragar o móvel, e até você perceber o vazamento, às vezes você poderia até comprometer realmente o móvel do aquário. Entendeu? Então a gente fez, nessa época, a revista 60, esse tipo de alerta que ajudou na época bastante como sugestão às pessoas. Na página 13, deixa eu pegar aqui também, a gente fez uma outra coisinha legal também. Lembra que eu falei que estava começando a pipocar em São Paulo, principalmente, nos grandes centros, tartaruguinhas no aquário. Então a gente conseguiu uma bela anatomia dela, né? Conseguimos nesses atlas da vida aí, anatomia. Então, tartarugas, tá vendo aqui, ó?
Toda a parte anatômica dela, aparelho digestivo, esqueleto, aparelho respiratório, os músculos, o aparelho reprodutor do macho, o aparelho reprodutor da fêmea. Então o que acontece? Para quê? Para você conhecer a tartaruguinha que você estava levando para casa. Entendeu? Então o que acontece? Por causa justamente disso, o aquarismo é um hobby bacana. Quer dizer, tartaruga faz parte do aquarismo. E é um hobby bacana porque você acaba estudando detalhes, vamos dizer, internos do animal, até para conhecer, vamos dizer, características, vamos dizer, para você conhecer ele mesmo. Entendeu? Então nessa revista 60 a gente apresentou esse tipo de coisa. Tá legal? Então o programinha de hoje está encerrando. Estamos encerrando aí o programa 79. Gostaria de agradecer aí a audiência, a paciência, no caso, né? Tá sendo fantástico relembrar coisas do passado, lembranças, saudades, saudosismo, entendeu? Tudo aquilo que a gente foi fazer para que hoje o aquarismo possa ser considerado um dos hobbies mais bacanas de se praticar aqui no Brasil e no mundo também, né? Entendeu? Então, uma boa semana para todos. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta com toda essa tentativa de contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Tá legal? Bye, bye, tchau. Até.